Signo de Aquário, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô para os aquarianos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site, onde tem os serviços disponíveis, e também o meu Instagram, onde tem leituras diárias. Vamos à sua leitura, então, signo de Aquário. Começando com uma energia geral para os próximos 7 dias, lembrando que são 7 dias a partir do momento em que você chegar até esse vídeo. Mensagem inicial para os aquarianos. Caíram duas cartas. Ok, como vocês acabaram de fazer aniversário, eu vou aceitar as duas, tá? Rei de Paus e o Diabo. Rei de Paus e o Diabo. Os próximos dias aqui, é, fala, me fala de jogos de poder. Tá? Jogos de poder, pode ter uma tentativa de manipulação aqui com esse diabo, porque quem que é esse diabo nesse deck? É o lobo mau. E aí ele faz você escolher um caminho, né, para em benefício dele, não para o seu próprio benefício. Só que o Rei de Paus, ele, por outro lado, traz proteção espiritual. Então tem as duas forças aqui, como se tivesse o anjinho e o diabinho. Você está sendo conduzido para um lado, mas vem uma tentação e tenta te puxar para o outro lado. Você sabe o caminho. Qual é o caminho? O lobo mau vai te falar do atalho. Atalho não é caminho. Se atalho fosse bom, se chamaria caminho. Não é assim que se fala? Então, é, é uma semana que pede um pouquinho de atenção para não se deixar seduzir por certas facilidades, ok? Mas se você tiver com seu espiritual fortalecido, você vai saber o caminho e você vai saber lidar com essa essa energia, vai, não vou dizer uma pessoa, com essa energia que está tentando de alguma forma te seduzir ou te desviar do seu propósito inicial, tá? Que mais para o signo de Aquário? Vamos tirar três cartas: Valete de Ouros, dois de espadas e quatro de copas. Eu vou ler as cartas separadamente e depois as três em conjunto, tá? Bom, a primeira mensagem, Aquário, Valete de Ouros está falando de responsabilidade e valores. Uso responsável do seu dinheiro, claro, mas fala de um investimento de valor. De repente, você começando a estudar algo, né? Ah, então eu vou começar, vou fazer um investimento em mim mesmo, num estudo, numa faculdade, numa pós, no MBA, enfim, fala de um investimento que ele tende a ser bem positivo, tá? Porque isso pode trazer valor para você ou para sua carreira, para o seu negócio, mais para frente. Não vai ser em vão, não vai ser uma despesa, vai ser realmente um investimento. E esse valete também fala de autoconfiança, de você confiar no seu taco, confiar no seu talento, confiar nas suas habilidades. E não se deixar levar por conversinhas ou por quem tenta te dissuadir do seu caminho. Você fala assim: não, eu confio, eu sei que eu consigo, eu sei que eu vou passar, eu sei que eu vou dar conta, eu sei que eu sou capaz, tá? A segunda mensagem com dois de espadas, ele traz a dúvida. Como se tivesse um cenário bem turbulento, mas na verdade a turbulência ela não está no cenário, a turbulência está na sua mente. Então você fica pensando um monte de possibilidades, um monte de coisas, você está à mercê de um inconsciente coletivo, em um ambiente de repente de fofoca, ou cada hora uma pessoa fala uma coisa, ou tem muita informação chegando, tá? Muita informação, muita energia de ar, ar em movimento, e Aquário é o pensamento também, né? Aquário rege o pensamento. Então, é como se o seu pensamento tivesse um pouco
é, tempestuoso. Seu pensamento está tempestuoso. Cada hora você pensa uma coisa, cada hora você muda de direção, muda de pensamento ou muda de ideia conforme os ventos do seu entorno, ou conforme as pessoas ou as conversas a que você vai sendo submetido ou interagindo durante a sua semana, tá? Então tem essa coisa de instabilidade e inconstância de pensamento, como se toda hora você mudasse de ideia, ok? Ah, o ponto é, abra os olhos. Quando você abre os olhos, você percebe que as coisas não são tão assim, esse caos todo. Não é tão terrível como todo mundo está falando. Então, tome as suas próprias decisões, mas você vai ter que olhar do seu ponto de vista. É, sabe quando a gente fica imerso em discussões ou em fake news? E aqui está falando, tire você as suas próprias conclusões. Faça o seu próprio estudo, faça a sua própria análise, porque falar todo mundo vai falar. Agora, se você for lá e pesquisar, né, você olhar aquilo, é uma outra verdade também. E a gente pode estar falando, de repente, de um estudo, de um relatório, um material que você tenha que preparar, e aí você começa a ficar confuso, né? Ai, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, eu não sei que autor seguir, eu não sei qual tese, né, qual teoria seguir. Então, aqui está falando, junta tudo, estuda e tire as suas próprias conclusões. De repente, aqui pode me sinalizar um conflito que te leva a fazer uma tese de doutorado, tá? Ou elaborar a sua própria tese. Eu não sigo o que as outras pessoas estão falando. Eu estabeleço a minha própria tese. Eu crio critérios para criar o meu próprio caminho, seja de tese acadêmica, seja de negócio, seja de carreira, seja de decisão pessoal, tá? É, enfim, é isso. Para de ouvir tanto as outras pessoas. E o 4 de copas, semana de um pouco de tédio aqui. Afetivamente, amorosamente, aqui eu vejo você um pouco ah, deslocado, desconectado. Se você já tem um parceiro, uma parceira, tem uma coisa de afastamento, de distanciamento, né, de sensação de que a gente perdeu um pouco o vínculo, ok? Para quem está solteiro ou procurando um amor, aqui não está uma semana muito favorável para você sair e paquerar, sair com alguém, buscar esse tipo de compromisso, porque é como se você precisasse curar alguma coisa internamente em você antes de você dar um próximo passo em direção a um amor. E se você já está num relacionamento, já é casada, por exemplo, é, esse distanciamento é necessário para você olhar para si mesmo e reorganizar alguma coisa que ficou mal resolvida, talvez de um relacionamento passado, tá? De um relacionamento, de repente, um namoro da adolescência, seu primeiro namorado. Enfim, tem alguma coisa que tem que ser resolvida do passado, alguma falta do passado. Então você se recolhe, você faz esse momento terapêutico, seja com psicólogo, seja com, sei lá, alguma prática aí, pode ser constelação, que seja, mas para você curar esse momento da sua vida, porque sem curar isso, vai ficar difícil avançar nesse relacionamento, porque é como se fosse criando uma desconexão, porque você ainda está olhando para o passado, tá? E quando a gente olha as três cartas juntas, valete de ouros, dois de espadas e quatro de copas, uma quarta interpretação aqui, tá me falando de muita dúvida.
E quando a gente está em dúvida, seja duvidando da gente mesmo, duvidando da nossa capacidade, seja duvidando das outras pessoas, duvidando, ai, será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar, né? Porque tem esse lobo mau aqui, tá? Quando a gente está na dúvida, a gente paralisa. Então é uma semana para você olhar tudo isso e talvez eu fique um pouco paralisado, mas esse momento de paralisia, de pausa, é para eu refletir sobre como eu vou seguir daqui para frente, o que realmente é valioso para mim e continua comigo, quais são os amigos, quais são as atividades, que é importante realmente que eu vou manter na minha vida, que eu vou continuar me dedicando e investindo, e o que eu não vou mais fazer, o que eu não quero. Por quê? Porque o dois de espadas, ele pode, de repente, cortar alguma situação. Ele tem dois caminhos, ele tem duas opções, mas ele só toma uma posição, né? A outra ele pode deixar de lado. Ele opta por um caminho. É, A indecisão, ela é paralisante. A indecisão é paralisante. E outra coisa aqui sobre essa dúvida, essa indecisão, é como se você precisasse de um tempo para ter certeza do que você não quer mais. Porque talvez você ainda não saiba o que você quer. E é isso que está te aprisionando. Mas você tem que ter consciência, clareza primeiro do que você não quer mais. Começa eliminando, abrindo mão daquilo que você já não quer mais. E daí depois, lá na frente, você pensa no que você quer, tá? Oráculo da Lua para Aquário. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Mostre ao mundo o seu verdadeiro eu. Para de fingir que não é com você e para de fingir que você não é essa pessoa que você sabe que é, no fundo você sabe que é, mas você fica em negação, tá? Não sei por que você fica em negação, porque tem aqui é, a proposta espiritual, a proteção espiritual, tem a criatividade, tem a autenticidade, só que o diabo também é a escravidão do ego. A escravidão do ego. Então, talvez eu esteja preso a uma autoimagem construída do meu velho eu do passado que eu preciso desconstruir, eu preciso abrir mão. Tá certo? Energia de lua cheia em aquário, que é a sua própria energia. Energia é como se a sua autenticidade, a sua imagem tivesse que transbordar. Só que você está se segurando, você está se mascarando de certa forma para não expressar quem realmente você é, o que você pensa, o que você sente e está se segurando aqui. E por isso que a vida não anda, por isso que, né, sente essa sensação de estagnação, porque você não está sendo você é, de fato. Não, que você seja fake ou que você está sendo falso, mas em algum aspecto da sua vida, chegou a hora de você dar a cara a tapa, tá? E assumir. É isso, Aquário. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, vem fazer sua limpeza energética na mesa radiônica ou então a constelação familiar, que não é só para assuntos de família, mas a gente pode constelar qualquer tema que esteja te impedindo de alcançar um próximo nível de sucesso em todos os sentidos, em qualquer uma das áreas da sua vida.